Coração, urgente a Jesus, parou de respirar pra fazer ressuscitar. Você é a sua estrutura, é a fé, coração valente pra Bom dia, amada igreja, graça e paz, queridos. Como vão os irmãos? Estamos aqui para mais um culto online, mais um domingo na presença do Senhor de uma forma diferenciada, né? Mas nem por isso deixaremos de adorar ao nosso Deus, deixaremos de orar, deixaremos de meditar na palavra dele, de cantarmos juntos canções de adoração ao nosso Deus. É mais um domingo onde o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos ainda aqui online, né, para adorarmos o seu nome. Hoje eu estou aqui com a camisa em homenagem aos homens de honra, né? Então, homens de honra, Deus te abençoe, abençoe cada um de vocês, cada homem da nossa igreja, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada família da Igreja do Senhor Jesus Cristo, não só a Primeira Igreja Batista em Parque Independência, mas todos vocês que estão ao alcance aí da nossa voz, ao alcance desse culto online. O nosso desejo é que tenhamos um domingo muito abençoado, onde o Senhor venha falar ao teu coração de uma forma poderosa, tanto no culto da manhã como à noite também, e que nós possamos, mesmo diante de um cenário de crise, entender que nada escapa do controle do nosso Deus, entender que estamos em crise, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, né? E que o Senhor continue nos sustentando aí e renovando as nossas forças a cada dia. A minha saudação a cada um de vocês aí nas suas casas. Continuemos juntos, né? Nesse propósito de servirmos ao Senhor através desse culto online, das manifestações ao longo da semana nos grupos de WhatsApp. Isso certamente tem sido muito positivo nesse tempo, né? Tempo onde temos ficado aquartelados em nossas casas, mas temos tido a oportunidade de mantermos a nossa comunhão através das ferramentas e instrumentos deste tempo. Os grupos de WhatsApp, os grupos, as mensagens no Instagram, Facebook, YouTube. Deus tem nos proporcionado a possibilidade de, mesmo num momento de crise como esse, termos esses canais de comunicação que continuam funcionando e atuando. Deus abençoe cada um de vocês na manhã desse dia. E antes de nós orarmos, eu queria já ler com você um texto da Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19, onde leremos os versos de 1 a 6. Salmos 19, onde leremos os versos de 1 a 6. Então, pegue aí a sua Bíblia, seu aplicativo, seu smartphone, de preferência, já que você está em casa, use a sua Bíblia de papel. É importante a gente não perder aí o manuseio da Palavra de Deus, né? Mesmo nesse tempo de quarentena, é importante a gente manter esse manuseio. Eu estou usando o tablet aqui porque é mais fácil para mim, né? Mas use a sua Bíblia de papel em casa, abra lá a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19, né? Versos de 1 a 6. Vou fazer a leitura aqui e gostaria de ler com os irmãos. Vou fazer uma leitura, irmãos, alternada, né? Eu vou ler aqui os versos ímpares e gostaria que vocês lessem aí os versos pares na Palavra de Deus, tá bom? Então, vamos fazer essa leitura alternada da Palavra de Deus. Salmos 19, verso de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol. E que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói.
principalmente numa extremidade dos céus, e até outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Vamos ler juntos o verso 1? Vamos lá? Juntos, 1, 2, 3. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Ou seja, estamos começando mais um dia e tudo aquilo que nós estamos vendo, os céus, o sol, a glória de Deus está presente, né, em mais esse dia. E conforme o texto que nós lemos, um dia vai fazendo declaração a outro dia, vai fazendo declaração à glória do Senhor, que continua se manifestando em nossas vidas, mesmo que estejamos vivendo momentos de tão desafiador como esse que nós estamos vivendo. Então eu quero, nesse momento, orar, colocando diante do Senhor a tua vida, a minha vida, a vida das nossas famílias, para que o Senhor continue nos abençoando e nos sustentando ao longo de mais um dia, né, para a honra e glória do nosso Deus. Feche seus olhos aí onde você estiver, para que juntos possamos orar e falar com o nosso Deus. Deus querido, muito obrigado pela oportunidade rica que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez cultuando e louvando o Teu nome, Pai querido. Muito obrigado por mais esse culto online, Pai querido, essa ferramenta que o Senhor tem nos dado para que num tempo de desafio, num tempo de crise, possamos continuar mantendo a nossa comunhão, a nossa unidade, não só entre nós como povo Teu, mas entre nós e Ti também, Pai querido. Deus, continue nos abençoando, nos dando um culto abençoado na Tua presença. Rogo-te a Ti também, ó Deus, por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão neste momento, ó Pai, participando desse culto conosco. Abençoe a vida dos meus irmãos, Pai querido. Sustenta, renova, cuida de cada um deles. Os abençoe de uma forma toda poderosa, que nesse domingo, ó Pai, o qual celebramos o dia do Senhor, possamos, ó Deus, reservar nas nossas agendas, na nossa vida, espaço, ó Deus, para adorar o Teu nome, para bendizer o Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor e a Tua misericórdia. Muito obrigado, ó Deus, porque conforme o texto que lemos, os céus, o sol, a natureza, Deus, declara, Deus, o tamanho da Tua glória. Um dia faz declaração a outro dia, Pai querido. E nós te agradecemos porque nada escapa do Teu controle, da Tua visão e do Teu cuidado. Nos abençoe ao longo desse dia e desse culto, ó Deus, que ora iniciamos. Nós assim, ó Deus, adoramos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesse momento nós estaremos ouvindo canções de adoração ao nosso Deus. E na verdade, eu quero te convidar aí na sua casa a não ouvir apenas, não ouvir, mas a adorar ao Senhor com esses cânticos. Adorar ao Senhor junto com os nossos irmãos, declarando com seus lábios que nós nos rendemos aos pés do Senhor, que o Senhor reine em nossas vidas. Vamos adorar ao Senhor com esses cânticos de adoração, dizendo ao Senhor, né? Colocando diante do Senhor as nossas vidas. Eu quero te convidar a nessa hora, você junto com a sua família, na sua casa, fazer desses cânticos não apenas cânticos onde você vai estar ouvindo, mas que você possa adorar aí na sua casa esses cânticos de adoração. Deus continue nos abençoando e falando ao longo desta manhã. Sobre
Aleluia, né? Como é bom poder adorar ao Senhor. Espero que você tenha cantado, adorado ao Senhor junto com os nossos irmãos, essas canções tão especiais e maravilhosas, nos colocando aos pés do Senhor, nos rendendo aos pés do Senhor, declarando, né, que nós estamos aqui diante do nosso Deus. Vamos ter um momento de oração agora especial, temos feito isso em todos os nossos cultos, por aqueles que necessitam mais ainda do nosso apoio, né? Vamos orar agora pelas nossas autoridades, pelos profissionais da saúde. Aliás, até a nossa irmã Tereza compartilhou no grupo da igreja, né? O Anderson Freire fez uma música especial aí para os profissionais da saúde, e nós louvamos a Deus pela vida de cada profissional da saúde que tem estado aí nessa linha de frente, nesse campo de batalha, né? Nesse momento realmente de guerra, né? Vamos orar também pelos nossos policiais, pelos bombeiros, pela defesa civil, pelos militares, né? Aqueles que trabalham em serviços que são essenciais, né? Farmácias, supermercados, os garis, os motoristas, me lembraram também, os motoristas não param, né? Aqueles também que estão dando suporte, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a eletricidade que chega na tua casa, né? Nós estamos trabalhando de uma forma ininterrupta para que não falte energia, as empresas de telecomunicações, ou seja, os serviços essenciais que não podem parar nesse momento. Então nós vamos orar, colocando diante do Senhor mais esse pedido de oração, porque de fato estamos num cenário de guerra e precisamos aí continuar clamando ao Senhor para que aqueles que estão na linha de frente, principalmente, estejam recebendo aí o sustento e o renovo do nosso Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez falarmos com o Senhor nesta manhã. Queremos, ó Deus, nesse momento em especial, colocar diante de Ti, ó Deus, todos aqueles que estão na linha de frente, ó Pai, nesse momento tão desafiador, ó Pai, que nós estamos vivendo, Pai querido. Uma verdadeira guerra, Pai querido. Alguém disse esses dias que nunca imaginou que um vírus pudesse causar a terceira guerra mundial, pudesse causar, ó Deus, uma instabilidade econômica, social, tão grande como aquela que nós estamos vivendo hoje. Nós queremos então pedir a Deus pelas autoridades municipais, estaduais, brasileiras, sul-americanas, ó Deus, do mundo como um todo. Dá, ó Deus, direcionamento aos governantes de cada país para que as decisões possam ser tomadas da melhor forma possível, Pai querido. E possamos, ó Deus, numa atuação conjunta, não só enquanto país, mas enquanto seres humanos, podermos vencer esse vírus, ó Deus, e voltar à normalidade na caminhada, ó Deus, das nossas atividades diárias de cada nação, Pai querido. Nos lembramos, ó Deus, daqueles que estão na linha de frente. Abençoe os profissionais da saúde, Pai querido. Guarda, protege, Pai querido. Dá também visão às autoridades para que possa suprir todas as necessidades dos profissionais da saúde. Que não falte material, que não falte, ó Deus, nada que seja impeditivo para que eles possam trabalhar, ó Deus, da melhor forma possível. Abençoe os policiais, ó Deus, os militares de forma geral, os bombeiros, aqueles que fazem parte da defesa civil. Deus, abençoe esses teus filhos que também, ó Deus, têm esse compromisso de manter a ordem, de estar na linha de frente em momentos tão desafiadores como os que nós estamos vivendo, Pai. Abençoe também, ó Deus, aqueles profissionais que estão na linha de frente, ó Pai, para que não falte o abastecimento, seja da água, da luz, de telecomunicações, os profissionais, ó Deus, que trabalham nas farmácias, aqueles que trabalham nos supermercados, nos hortifrutis, os garis, ó Pai querido, os motoristas, os maquinistas, enfim, aqueles que não podem parar, Pai querido, porque se parar, aí sim a nossa sociedade se transformará num caos. Então esteja com cada um dos teus filhos, abençoando, guardando, protegendo, Pai querido, dando a cada um deles, ó Deus, o livramento a cada dia, para que eles possam, ao sair das suas casas e ao voltarem, ó Deus, voltarem guardados, protegidos pelo Senhor. Cuida da saúde de cada um dos meus queridos, Pai querido, nesse momento. Abençoe os irmãos da igreja também, que fazem parte desse grupo, Pai querido. Abençoe de uma forma toda especial. Abençoe aqueles que estão ao alcance da nossa voz aqui, ó Deus, e que também fazem parte desse grupo, ó Deus, que estão na linha de frente. Abençoe de uma forma toda especial, Pai amado. Guarda, cuida e ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, essa tem sido a minha oração diária, a tirar as lições mais valiosas e importantes, ó Deus, desse momento que nós estamos vivendo. Fala a cada coração, Deus, para que possamos entender
o recado que o Senhor quer passar a cada um de nós. Continue nos abençoando, cuidando de nós, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Assim nós oramos a Ti, ó Deus, por essas vidas tão preciosas. E oramos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. É tempo de orarmos, irmãos, né, por esses profissionais, e não podemos deixar, né, de interceder em nossas casas por esses motivos a cada dia. Eu quero, nesse momento, deixar rapidamente alguns lembretes, porque é importante entendermos que, conforme o próprio slogan, né, da nossa igreja, por exemplo, a igreja não pode parar. Imagino que aqueles que também estão ao alcance da nossa voz, sendo membros de igreja ou não, têm a sua rotina diária, né, que nós possamos também estar atentos a algumas coisas. Em relação à nossa igreja, eu quero lembrar os irmãos novamente sobre o Plamor, né? Estamos aí nos dias finais do Plamor, então não se esqueça de procurar o irmão Gilberto para resolver a sua situação no Plamor, caso você queira incluir alguém ou sair do plano, tá? Se você não quiser fazer nenhum tipo de movimento, é só você não se manifestar, que automaticamente você estará dando continuidade ao seu Plamor. Quero também relembrar os irmãos todos os avisos que já foram colocados nos grupos da igreja. Em caso de alguma necessidade, procure, né, os irmãos que já estão ali alistados nos avisos, por exemplo, relacionado ao atendimento pastoral, procura a nossa irmã Juliana, relacionados à questão que envolve uma ajuda de cesta básica, outra questão que envolve ação social, procure o nosso irmão Wendel, né? A nossa campanha da Carona Solidária, continue mandando mensagem para a nossa irmã Maria, que tão logo voltemos à normalidade, nós estaremos colocando esse projeto em prática. E eu quero, por fim, dizer que, novamente, né, nós tínhamos determinado que nós estaremos voltando aí às atividades no dia 27, contudo, né, tendo em vista tudo que está acontecendo, repito, né, nós, na verdade, não temos mais um prazo determinado para voltar às nossas atividades. Infelizmente, em função de tudo aquilo que nós estamos vivendo e pela orientação das autoridades, hoje o nosso prazo de retorno aos cultos públicos é um prazo indeterminado. Precisaremos ver aquilo que Deus determinou no seu tempo para voltarmos a nos reunir, né, enquanto igreja, no templo, por assim dizer. Mas sempre se lembre de uma coisa: o templo não é a igreja. O templo é o local onde a igreja se reúne. A igreja somos nós. E nós continuamos sendo igreja, tendo a missão de pregar do Evangelho, tendo a missão de nos relacionar uns com os outros, relacionar a Deus com o povo de Deus de forma geral, ser sal e luz desse mundo, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo. Então não deixe de ser igreja, mesmo que você não esteja no templo. O templo é apenas um local da nossa reunião, mas nós continuamos sendo igreja. E por fim, eu quero deixar aqui um convite. Quero passar aqui um vídeo agora do nosso pastor Fausto Vasconcelos, presidente da Convenção Batista Brasileira, convocando cada batista desse país, cada igreja, para uma jornada de oração que se inicia às 0h, né, de hoje. Ou seja, na madrugada de hoje para amanhã, se inicia então uma jornada de oração, onde nós queremos convidar e convocar cada irmão que esteja participando. Eu já percebi que no grupo da igreja, por exemplo, está circulando ali os horários, mas que nós possamos também se enquadrar ali nesse grupo de oração. Eu coloquei lá, passei para a nossa convenção, o nome da nossa igreja também, como uma das igrejas que está envolvida nessa campanha de oração. Vamos ouvir a mensagem então do nosso pastor Fausto nesse momento. Vamos iniciar uma jornada de oração de 24 horas até a meia-noite da próxima segunda-feira, dia 30. E a você, meu colega pastor, o meu apelo para que este convite seja transmitido a toda a sua igreja, que você a mobilize para essa grande jornada de oração. O objetivo é que durante 24 horas consecutivas as orações sejam colocadas diante do trono da graça de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, ore conosco. Meu colega pastor, mobilize a sua igreja para a oração. Vamos juntos para esta jornada de 24 horas de intercessão e oração pelo Brasil. Então, como estava dizendo, que Deus possa nos ajudar aí
nesse momento de desafio e que possamos orar a cada dia, né, buscando a palavra do nosso Deus, buscando a face de Deus em oração. Participe dessa campanha. Essa campanha que está sendo aí imaginada e coordenada pela nossa Convenção Batista Brasileira. Tá bom, querido? Deus abençoe a sua vida. Aqueles que não são membros da nossa igreja, que estão nos assistindo pela primeira ou segunda ou terceira vez, que Deus te abençoe também, tá bom? É um privilégio tê-los aqui conosco. Sabemos que tem outras pessoas que estão aproveitando também esse momento de culto para participar conosco a cada dia nesses momentos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e que Ele esteja cuidando aí de você, da sua família e de todas as suas necessidades, tá bom? Eu quero nesse momento então compartilhar um trecho da Palavra de Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 55. Isaías 55, aonde faremos uma leitura da palavra do nosso Deus. Isaías, capítulo 55, onde faremos uma leitura da palavra de Deus e teremos uma reflexão à luz desse texto. Abra aí sua Bíblia, Isaías, capítulo 55. Achou? Eu vou ler aqui então na minha versão e você pode acompanhar aí na sua versão. Isaías 55, vamos fazer a leitura então da palavra de Deus nesse momento. Diz assim a palavra do nosso Deus: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não se satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a Davi. Vejam que eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não a conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor, que pela sua misericórdia volte para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os seus pensamentos são os pensamentos de vocês, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar de espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Essa manhã eu quero pensar, no tema para a nossa reflexão, um convite especial. Repita aí comigo na sua casa, um convite especial. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é poderosa, viva e eficaz, e te pedimos que ela possa encontrar agora um lugar especial, ó Deus, em cada mente e coração que está ao nosso alcance. Fale aos nossos corações neste momento. Assim nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Não sei se você perdeu alguma coisa, mas estamos falando sobre Isaías capítulo 55. Amém, querido?
Um desses dias estava assistindo um filme, né, que se passava numa dessas épocas, né, apocalípticas, e o título do filme é O Livro de Eli. Não sei se você já viu, mas é um filme estrelado pelo Denzel Washington, onde conta a história de um homem que tem a missão de atravessar ali todo o país com a última Bíblia, né, que existia naquele contexto. Eu não sei se você já assistiu o filme, mas do ponto de vista do entretenimento é um filme bom para se ver, teologicamente algumas coisas, mas a questão não é essa aqui. Mas aquele filme me fez pensar uma coisa muito interessante, né? O que aconteceria se a palavra de Deus ou se a possibilidade da presença, da relação com Deus fosse tirada de nós? Você pode assistir o filme depois, você vai perceber que aquele homem luta com todas as suas forças para conservar aquele último fragmento, aquela última palavra de esperança que poderia mudar a história da humanidade e daquelas pessoas. Nesses tempos nós estamos vivendo, tempos que podemos dizer que são também apocalípticos. Eu tenho me lembrado muito, irmãos, dos profetas, né? Por quê? Porque os profetas viveram e pregaram também em momentos de crises. Crises que fizeram parte da história do povo de Israel, fizeram parte da história da humanidade. E quando nós olhamos para os profetas de maneira geral, entendo que nós podemos aprender muito com aquilo que eles viveram em meio às crises da sua jornada. Com o profeta Isaías não foi diferente, né? Isaías foi alguém chamado também para pregar num tempo de crise. Até falei domingo pela manhã exatamente aquilo que Isaías estava vivendo. E no seu livro, nessa parte que envolve o capítulo que vai do capítulo 40 ao capítulo 55, é o que os estudiosos chamam de Deutero-Isaías. Ou seja, é um momento, uma coleção de textos, onde Isaías, né, nessa parte, fala a respeito da libertação e do retorno que o povo de Israel teria, aqueles que foram deportados à Babilônia. E nesses dois últimos capítulos, 54 e 55, Isaías fala de um tempo muito especial. Ele fala do tempo da graça de Deus. Ele fala do tempo da salvação de Deus, das bênçãos que seriam concedidas por Deus a Israel logo após, né, o cativeiro babilônico. Então Deus, através do seu profeta, Deus estava preocupado que aquele povo que estava cativo na Babilônia, aquele povo que estava exilado, se esquecesse do próprio Deus. Afinal de contas, eles estavam ali num outro local, com cultura diferente, com tradições diferentes, com costumes diferentes, com uma ética diferente, e tudo aquilo poderia fazer então com que o povo de Deus se esquecesse do Deus de Israel, se esquecesse da sua identidade contra o povo de Deus, se esquecesse da probabilidade, da possibilidade, né, de adorar a Deus, se esquecesse de tudo aquilo que ligava eles ao Deus de Israel, dos seus estatutos, dos seus preceitos, da sua vontade, da sua pessoa e de tudo aquilo que ele já havia feito na história daquele povo. Deus, então, quer usar o profeta para lembrar aquelas pessoas que estavam ali exiladas que o Senhor não havia se esquecido deles, mas que o Senhor os considerava ainda como um povo especial, considerava-os ainda como pessoas especiais que, mesmo vivendo aquele momento de crise, eram amadas por Deus, eram valorizadas por Deus, tinham da parte de Deus um reconhecimento todo especial. E hoje, né? Será que aquela mensagem de Isaías ainda vale para nós hoje, né? Já se passaram quase 2.700 anos depois que Isaías escreveu, né, aquele texto para o povo de Israel, mas eu entendo que diante da crise que nós estamos vivendo, diante de um certo exílio que nós estamos vivendo, o exercício da fé, né, é cada vez mais necessário e importante para cada um de nós. Embora nós tenhamos hoje a possibilidade, pela nossa Constituição, né, que garante aí o exercício da nossa fé, somos um país livre até certo ponto nesse sentido, mas eu entendo que nesse momento de crise, quando estamos praticamente aquartelados, praticamente exilados em nossas casas, eu entendo que Deus também quer falar com cada um de nós de uma forma muito especial e deixar um recado para nós, deixar um convite para nós, assim como ele usou o profeta Isaías para falar ao seu povo naquele momento, deixando muito claro para eles que eles estavam exilados na Babilônia,
Eles estavam num ambiente diferente daquilo que eles estavam acostumados. Eles estavam distantes do templo de Jerusalém. Mas Deus continuava considerando cada um deles seu povo. Deus continuava considerando cada um deles a sua nação, os seus filhos, aqueles que foram chamados para viver, né, uma realidade junto com o Senhor na sua caminhada de vida, na sua caminhada não só religiosa, mas na sua caminhada de adoração ao Senhor. E aí Isaías, nesse capítulo 55, ele deixa ali um convite de Deus dividido em 3 partes, vamos dizer assim, né, que chama o povo a pensar em algumas coisas que eles deveriam aceitar e entender naquele momento, nesse convite que estava sendo feito pelo Senhor. A primeira parte, então, desse convite, o profeta fala da extensão desse convite. E a extensão é: venham todos. Lá nos versos 1 e 2, ele fala assim: venham todos vocês que estão com sede. Venham as águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não se satisfaz? Escutem-me, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará nas mais finas refeições. Isaías, mesmo 800 anos antes da vinda de Jesus, estava fazendo um convite ao povo de Israel, que na verdade já era um convite abrangente, não só aos hebreus que estavam ali exilados na Babilônia, mas era um convite universal, dizendo o seguinte: venham todos, todos vocês, né, venham todos, porque o convite era universal. O Senhor está chamando vocês para experimentar um banquete espiritual. O próprio Isaías, lá no capítulo 25, versos 6 e 7, já havia apresentado e demonstrado Deus como aquele grande anfitrião, né? Deus como aquele que está preparando uma grande e bela mesa para o seu povo. Lá nos versos, capítulo 25, versos 6 e 7, Isaías fala assim, ó: e em Jerusalém o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, de vinho puro, envelhecido e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem da tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Naquele momento de crise, então, que o povo estava passando, né, e algumas das suas necessidades mais básicas estavam sendo de difícil aquisição, porque o vinho, o leite e o pão eram os elementos básicos da dieta dos judeus, mas o povo estava tendo que se alimentar com outras coisas que não nutriam. O povo estava tendo que se alimentar com outras coisas que não lhe davam o sustento. E era muito difícil conseguir alimento naquele contexto que eles estavam vivendo. Para se conseguir água, era necessário cavar poços com muito trabalho. Para cuidar dos rebanhos de leite, eles precisavam também lutar muito. E Deus, então, através do profeta, mostra a Deus como aquele comerciante que está andando ali pelas ruas, convidando a todos. Venha todos, vocês que estão precisando de pão, de leite, venha se alimentar na minha presença, venha se alimentar espiritualmente na minha presença e ser fortalecido. Esse alimento que Deus está prometendo aqui eram alimentos que não eram para suprir apenas a fome física, mas eram uma simbologia de alimentos que supririam a fome espiritual daquelas pessoas. Deus, nas Escrituras, em outros momentos, mostra o Espírito Santo como uma água viva. O próprio Jesus também se denomina o quê? O pão da vida. E Pedro, lá em 1 Pedro 2,2, mostra a palavra de Deus como aquele leite que nos alimenta e sustenta. Aqueles alimentos, então, eram alimentos que supririam as necessidades espirituais do povo. Todos aqueles que quisessem se alimentar precisavam, então, estar abertos a esse convite especial. E interessante que o preço desse alimento era muito barato, né? Ou seja, o preço desse alimento era oferecido o quê? De forma gratuita. Ele fala: venha comprar sem dinheiro, sem preço. Ou seja, embora o alimento fosse gratuito, Deus estava pagando ou iria pagar um preço tão caro, né, na cruz do Calvário, por cada um de nós, para nos fornecer esse alimento espiritual de uma forma gratuita. É por isso que Isaías, lá em Isaías 53, quando fala de Jesus, do seu sofrimento, de tudo aquilo que ele passou e iria passar na cruz por cada um de nós, na cruz do Calvário, mostra que esse alimento espiritual oferecido por Deus pode ser gratuito para nós, mas custou um alto preço para o Senhor. É por isso que Paulo, lá em Romanos 5,8, diz que Deus prova
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Primeira parte desse convite, então, feito pelo profeta naquele momento de crise, onde faltavam elementos básicos, né, da sede, da fome física e espiritual daquele povo, venham todos, aceitem o convite do Senhor, venham se alimentar na presença do Senhor. Eles estavam exilados, mas precisavam entender que Deus estava com eles ali naquele processo, para dar a eles o alimento que era necessário para eles suportarem aquele momento de crise. Creio que é uma palavra muito própria e oportuna para os nossos dias, né? Quantas pessoas estão nesse momento preocupadas com o seu pão, com o seu leite, com a água, né? Na nossa cidade é uma realidade, mas de fato é uma realidade grave e triste. Mas quando nós pensamos do ponto de vista espiritual, como está a sua fome de Deus também? Será que tem faltado fome e sede de Deus? Será que você tem sentido fome e sede de Deus? Naquele momento de crise, o convite que Isaías faz, primeira parte é: venham todos. Segunda parte do convite feito por Isaías está lá no verso 6, né? Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busquem é a segunda parte desse convite. A segunda informação deixada pelo profeta é que aquele alimento que estava sendo oferecido pelo Senhor, ele tinha um tempo determinado. E o tempo determinado, embora não tivesse sido colocado com exatidão aqui, mas estava orientando o povo que eles precisavam buscar a face do Senhor enquanto Deus poderia ser achado. Precisavam clamar ao Senhor enquanto Ele estava perto. Irmãos, isso é muito sério, porque em dias de crise como esse, dias de exílio como esse que nós estamos vivendo, a Bíblia revela que haverá um dia em que buscaremos a Deus, mas nós não encontraremos mais a Deus. Irmãos, vou repetir, isso é muito sério. A Bíblia revela que haverá um dia onde nós desejaremos buscar a presença de Deus, mas nós não encontraremos mais a pessoa de Deus. Vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 1, verso 28. Abra e marque na sua Bíblia. Provérbios 1, verso 28. Diz assim, ó: então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Lá em Oséias 5, 6. Oséias, profeta Oséias, capítulo 5, verso 6. Diz assim: quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não encontrarão. Ele se afastou dele. É uma coisa muito séria que a Bíblia está dizendo para nós, né? Que naquele tempo, Isaías está dizendo ao povo: olha, busque ao Senhor enquanto vocês podem achar o Senhor. Invoque-o enquanto Ele está perto de vocês. Não percam a oportunidade. Não deixem que a crise afaste vocês da presença de Deus. A Bíblia vai mais longe ainda. Diz que chegará um dia em que nós desejaremos até mesmo morrer e não encontraremos a morte. Lá em Apocalipse 9,6 diz assim, ó: naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Apocalipse 9,6 nos revela então exatamente isso, né? Procuraremos um dia, ou procurarão mesmo um dia até a morte, mas não encontrarão. O que implica então buscar ao Senhor e clamar com Ele? Primeiro, admitir que nós somos pecadores. Admitir que nós precisamos da presença desse Deus Santo. Admitir que nós precisamos nos arrepender e mudar a nossa forma de vida, a nossa forma de pensar, abandonar certas coisas que nós sabemos que desagradam o coração do nosso Deus. Porque Romanos 3,23 fala o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeira coisa, então, para buscar o Senhor é reconhecer isso. Reconhecer que nós necessitamos da presença dEle, reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa fraqueza. Outra coisa que deve nos motivar a buscar o Senhor é entender que só através do Senhor nós temos força para caminhar a cada dia. Lá em 1 Crônicas 16, 11, 1 Crônicas 16, 11, diz assim: olhem para o Senhor e para a sua força, busquem para sempre a sua face. É no Senhor que nós vamos tendo força. Quando nós buscamos a Deus, é que Deus vai nos fortalecendo. E é isso, né, que
autor bíblico nos mostra nessa realidade. Em terceiro lugar, buscar ao Senhor também significa viver de acordo com seus valores. Texto conhecido demais para nós, né? Mateus 6,33, né? Por quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus estava falando àquele povo, olha, me procurem enquanto vocês podem achar. Clamem a mim enquanto eu estou perto. Isso implica, então, exatamente nisso. Reconhecer a nossa fragilidade enquanto pecadores, enquanto homens que necessitamos da graça de Deus. Entender que é através do Senhor que nós temos força para caminhar. Entender que é de acordo com a vontade do Senhor, que nós encontramos valores importantes para viver na nossa caminhada. Eles deveriam buscar ao Senhor por quê? O profeta responde lá no verso 7 a 9. Por que eles deveriam buscar ao Senhor enquanto se pudesse achar, invocar enquanto Ele estava perto? Isso serve para nós também. Porque por aquilo que está nos versos 7 a 9. Quando ele diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para Deus, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías está dizendo àquele povo que deveriam buscar ao Senhor, primeiro, para abandonar o caminho mau, para deixar o caminho mau para trás. E segundo, para entender que o pensamento e os planos de Deus são muito maiores, muito mais importantes, né, vamos dizer assim, muito mais completos, acho que essa é a palavra, do que os nossos pensamentos, muito mais altos do que aquilo que nós pensamos, né, de acordo com aquilo que está no texto. Os caminhos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Por isso nós devemos buscar a presença de Deus enquanto nós podemos achar. Por isso nós devemos buscar a presença de Deus e invocar enquanto Ele está perto. A segunda parte desse convite que são feitos pelo profeta, naquele momento é: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Clamem a Ele enquanto Ele está perto. É tempo de crise, irmãos. Também é tempo de oportunidades. E aqui eu quero falar para você especificamente que talvez esteja afastados do caminho do Senhor, né? E que nesses dias muitas coisas devem estar passando no seu coração. Eu quero deixar essa palavra especialmente para você. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Aproveite essa oportunidade, esse tempo de crise, para refletir sobre a sua relação com Deus. É isso que Isaías está falando com aquele povo. Olha, vocês são exilados ali, mas Deus está prometendo que levará vocês de volta para Israel. Mas vocês não podem se esquecer de Deus. A mesma coisa para nós hoje, irmãos. Nesse tempo de crise, estamos exilados. Estamos talvez vivendo algo que nunca vivemos em nossas vidas. Eu, pelo menos, estou vivendo algo que eu nunca vivi na minha vida. Mas é tempo de nós olharmos para dentro de nós e entendermos, olha, precisamos buscar ao Senhor. Precisamos invocá-lo, entender que é a oportunidade que Deus está dando a cada um de nós e nos chamando a um compromisso, a uma responsabilidade nesse momento de crise. Mas a terceira e última parte desse convite é: acreditem. Fale aí para quem está do seu lado, acreditem. Verso 10 e 11 ele fala assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele para regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, o pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que o desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Por fim, o profeta mostra ao povo de Israel que aquela crise um dia ia passar, assim como a nossa crise vai passar também. E que eles poderiam ter uma certeza. E essa certeza estava baseada na palavra de Deus, que a palavra de Deus nunca falha e que seus propósitos sempre se cumprem. Tudo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, falei isso no primeiro domingo desse mês de março, está contido na palavra de Deus. Nós não estamos sendo enganados, está presente lá. Né? E a palavra de Deus é aquela que nos dá, então, a mesma garantia de que devemos acreditar naquilo que Deus está colocando a cada um de nós em nossas demandas diárias nesse momento de crise. O profeta fala que assim como a chuva que cai, né, e não pode voltar
para cima, assim também é a palavra de Deus, que depois de ser emitida, não pode voltar, não pode ser recolhida. Mas Deus permanece fiel à sua palavra. Ele fala, acreditem, porque essa palavra que eu estou dizendo para vocês, baseada na palavra de Deus, é essa palavra que vai dar sustento a vocês. Essa palavra que vai dar esperança a vocês. Essa palavra que vai dar renovo a vocês. Essa palavra que vai cuidar de vocês e dirigir os pensamentos e passos de vocês a cada dia. Da mesma forma, hoje, entendo que precisamos, da mesma forma, acreditar na palavra de Deus. Acreditar nesse convite que o profeta está falando o seguinte, tudo aquilo que a palavra está sendo declarada para nós nesse tempo. É tempo de nós absorvermos e acreditarmos naquilo que Deus está querendo falar aos nossos corações. A terceira parte desse convite, então, naquele momento é acredite. A palavra de Deus é o sustento que nós precisamos nesse momento de desafio. A conclusão é que Isaías traz ao seu povo e a todos nós um convite muito especial. Um convite que gera em nós reflexão. Mas mais do que reflexão, gera em nós a necessidade de tomarmos algumas atitudes nesse momento de crise. O convite do Senhor é, venham todos. Se você está com fome e sede de Deus, esse é o momento de você buscar a face de Deus. Venham todos que estão com sede. Venham às águas. Venham sem dinheiro. Venham, comprem, comam. Venham, bebam vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. A segunda parte do convite é busquem. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Clamem e invoquem a Ele enquanto está perto. É hora de nós buscarmos a face de Deus. É hora de nós buscarmos a presença do Senhor. Deus não está longe, meus irmãos. Deus está mais perto do que nunca. Porque nos momentos de maiores desafios é que nós percebemos, o quanto Deus está presente, nos sustentando a cada dia. Então, além de ir, venham todos, busquem. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, é momento de você fazer uma reflexão da sua vida. Se você está desanimado nos caminhos do Senhor, é o momento de você também refletir sobre a sua vida espiritual. É hora de buscar, irmãos. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Invoque-o enquanto pode achá-lo. Acredite. Acredite naquilo que nós estamos falando, naquilo que tem sido pregado ao longo desses dias. Porque, verso 11, assim como também a palavra de Deus sai da minha boca, ela não voltará vazia para mim, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. A palavra que está sendo proferida, tudo aquilo que Deus está falando ao teu coração nesse tempo. Que você possa acreditar nesse convite de Deus. Que você possa acreditar naquilo que Deus está falando a cada um de nós. Nos versos finais desse capítulo, o profeta ressalta o resultado na vida do povo, se eles se apropriassem daquele convite especial, se eles se apropriassem dessa ordem, dessas ordens que o Senhor estava dirigindo a cada um deles. Se eles fossem ao Senhor se alimentar espiritualmente, se eles buscassem ao Senhor naquele momento de crise, se eles acreditassem na palavra de Deus, os versos 12 e 13 está transmitindo a eles qual seria o resultado de todo aquele trabalho. O resultado seria: vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar de espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Isaías fala então que se o povo se apropriasse daquele convite, o resultado final daquela história, irmãos, seria algo maravilhoso. Eles poderiam sair daquele lugar de exílio, adorando ao Senhor, jubilando ao Senhor, poderiam viver em paz, poderiam ser aplaudidos por todos aqueles que estivessem ali ao seu redor. No lugar de espinheiro cresceria plantas como o pinheiro. E o mais importante, o renome ou nome do Senhor seria louvado através da vida daqueles que estavam ali vivendo aquele momento tão importante da história de Israel. O convite especial que Deus quer fazer a todos nós nessa manhã é exatamente esse. Venham todos, busquem ao Senhor e acreditem. Acreditem e vivam essa realidade que Deus está
querendo deixar para cada um de nós nesse momento de crise. E que, para tanto, querido irmão, querida irmã, Deus nos abençoe poderosamente nessa manhã. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale profundamente ao teu coração através dessa mensagem. A gente vai ouvir uma última canção e logo na sequência eu estarei orando por você. Eu quero te convidar novamente, né? Você que está afastado dos caminhos do Senhor ou você que está desanimado na sua fé, na sua caminhada diária. Vamos ouvir o que a canção quer dizer, refletindo sobre aquilo que nós acabamos de ouvir, que nós possamos aprender e pedir ao Senhor que nos ensine a cada dia, né, para, de fato, extrairmos as lições mais valiosas possíveis desse momento. Venham todos, busquem e acreditem. Vamos ouvir a canção nesse momento. Ensina-me a entregar os meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não desistir, e até desanimado e prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me teu amor, Ensina-nos, Senhor, né? Eu creio que essa deve ser a nossa oração. Nessa manhã, nesse dia, aquilo que o profeta está deixando como lição para cada um de nós. Eu quero orar nesse momento, finalizando esse culto, mas eu quero orar por você, mesmo à distância aqui, por você que quer, de repente, se reconciliar com o Senhor nessa manhã. Coloca uma mensagem aí no grupo, no Facebook, nós estaremos depois fazendo um contato contigo. Ou você que está desanimado, mesmo caminhando com o Senhor, mas desanimado, sinaliza aí também
para que nós possamos orar por você, conversar com você depois. É hora da gente entender, né, a importância desse momento que nós estamos vivendo. O tempo é de crise, não há dúvida, mas não é, nem por isso. Tem sido um tempo onde nós temos perdido a oportunidade de refletir sobre os ensinos de Deus em nossas vidas. Deus quer nos fazer um convite muito especial essa manhã. Venham todos, busquem e acreditem. É isso que Deus quer falar aos nossos corações. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, sinaliza aí. Se reconcilia com o Senhor nessa hora, dessa manhã. Se coloca diante do Senhor nesse momento. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Porque Ele quer te dar alimento. Ele quer te dar alimento espiritual. Ele quer que você acredite na palavra dEle. Se você também está desanimado por alguma razão, é tempo de você buscar renovo na presença do Senhor. Também sinaliza aí para que nós possamos orar pela sua vida. Amém, queridos? Nós vamos orar nesse momento. Vamos colocar as nossas vidas diante do altar do nosso Deus e pedir a Deus que nos abençoe de uma forma toda especial nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela oportunidade de poder falar contigo nessa manhã. Muito obrigado, a Deus, por esse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Muito obrigado por tudo aquilo que nós vivemos aqui, ó Pai, nesse lugar. As canções de adoração ao Teu nome, os momentos de oração, a leitura da Tua palavra, a mensagem que foi entregue, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que ela possa ter encontrado, ó Deus, espaço nos corações daqueles que puderam estar conosco nessa manhã. E se há alguém entre nós nesse momento, ó Deus, que está afastado dos seus caminhos, que está desanimado na Tua presença, ó Deus querido, que nós te pedimos nesse momento que Teu Santo Espírito possa estar indo de encontro a cada coração nessa hora, ajudando, ó Deus, renovando, fortalecendo os queridos na Tua presença, Pai querido. Que possa ser um tempo mesmo à distância de reconciliação, um tempo mesmo à distância de renovo, um tempo mesmo à distância de renovação das nossas vidas espirituais. Porque o convite que o Senhor nos faz é claro. Venham todos, venham, se alimentem na presença do Senhor de forma gratuita, não precisa pagar nada. Busquem ao Senhor, busquem, invoquem, enquanto podemos achá-lo, enquanto Ele está perto. E acreditem na Sua palavra, porque ela não volta vazia jamais. Então que o Senhor nos ajude a entender, ó Pai, o tamanho, a dimensão desse convite. E nos ajude, ó Deus, a cada dia a buscar a Tua presença e a Tua face. Abençoe aqueles que, de alguma forma, se manifestaram nesse momento, seja nas suas casas, seja no Facebook, seja nos grupos. Que o Senhor esteja renovando, ó Deus, a vida de cada um dos meus irmãos. E que, ó Deus, se houve alguma reconciliação nessa manhã, que o Senhor possa suprir, ó Deus, as necessidades, fortalecer a presença de cada querido, ó Deus, que nessa manhã disse, ó Deus, sim, ou buscou novamente, ó Deus, estar integrado ao desejo do Teu coração, não dizendo sim ao pastor, mas ao Senhor, que o Senhor possa fortalecer e renovar as forças dos meus irmãos a cada dia. Muito obrigado por tudo, por essa oportunidade, Deus. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando então o nosso culto. Que Deus te abençoe poderosamente. E hoje quero te convidar a estarmos juntos novamente às 19 horas. Eu tenho um convite especial para hoje. Eu quero te convidar a cultuarmos em família. Teremos um culto da família, né? Um culto voltado com a palavra para a sua família. Ou seja, convide seus familiares para juntos se assentar e assistirmos o culto dessa noite, porque estaremos falando às famílias nesse momento de crise, né? Como a sua família deve se comportar diante da crise. É o tema da nossa mensagem. Então que Deus te abençoe, que Deus renove as suas forças, te dê um domingo de bênçãos e de paz na presença do Senhor e que vocês tenham um domingo abençoado. Fiquem em paz. Vamos terminar então ouvindo parte dessa música, pedindo ao Senhor que nos ensine. Que Deus a todos abençoe. Fiquem com Deus.